capítulo de número 20. Hoje, Evangelho de Jesus, conforme escreve Mateus, capítulo de número 20, interpretação bíblica, versículo por versículo. E esse capítulo aqui ele é muito precioso, ele é muito gracioso, ele é muito doce, né? A revelação da graça de Deus, a revelação da generosidade de Deus aqui, ela é explícita e confronta, como sempre, religiosos, confronta, como sempre, legalistas, né? E isso é maravilhoso, a gente aprende muito, nós desfrutamos muito dessa graça de Deus liberada sobre nós. Então, Deus te abençoe, obrigado por você estar aí. Se você está em casa, caneta, papel, Bíblia nas mãos, tá bom? Se você está em trânsito, dirigindo ou no trabalho, bastante atenção e, na medida do possível, esteja focado na aula de hoje. Lembrando que aqui o pessoal do Instagram, a aula de hoje ela fica disponível no Instagram por 24 horas, depois ela é retirada, porque esta aula é uma aula exclusiva para os alunos do clube, então ela só ficará disponível para os alunos do clube, ok? E assim como todos os outros capítulos, todos os outros livros da interpretação bíblica que nós oferecemos para os nossos alunos lá no abaclub.com.br. Amém, gente? Vamos lá? Bom, são 8h06, começamos a nossa aula, Mateus, capítulo de número 26. Deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado pelo coração dos teus filhos e obrigado por esse tempo de estudo da tua palavra. Abre, Senhor, nossa mente, prepara os nossos corações, nós dizemos bem-vindo às tuas revelações e fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Muito bem, vamos lá, prepare aí a sua Bíblia, Mateus. Prepare aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 20, ok? Interpretação bíblica, verso por verso. Hoje, Mateus, capítulo de número 20. Palavras de Jesus, eu amo quando nós temos as palavras de Jesus introduzindo já o conteúdo. E os versículos de 1 até o 16. Jesus está contando uma parábola. E nessa parábola de Jesus, a famosa parábola dos trabalhadores na vinha, né? E você sabe que Jesus se utiliza das parábolas. Parábolas é a forma de Jesus traduzir, explicar, deixar prático, deixar acessível entendimento de princípios, valores, conceitos, conteúdos relevantes, espirituais. Então, é uma forma de você pegar princípios e valores espirituais e dar a eles uma prática, dar a eles um significado acessível para todas as pessoas. Então, é muito comum Jesus, como um grande mestre, né, como um grande ensinador, aconselhar, orientar através de parábolas. Então, vamos aqui à parábola dos trabalhadores da vinha, tá bom? Mateus, capítulo 20. Prepare a sua Bíblia aí. Vamos lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Esses trabalhadores aqui, esses primeiros trabalhadores, os trabalhadores da primeira hora, essa primeira hora aqui, ela corresponde aproximadamente às 6 horas da manhã. Elas correspondem a esse tempo aqui, primeiro, 6 horas da manhã. E esses trabalhadores, eles receberiam o equivalente a 1 denário para o seu trabalho no dia. Eles receberiam 1 denário. É comum você ver Jesus utilizando exemplos sobre a vida e o cotidiano da Galileia. Jesus, inclusive, ele usava com frequência o ambiente agrário dos seus dias
para poder ensinar lições espirituais para os seus discípulos ou para quem o estivesse ouvindo. Então, era comum Jesus retratar Deus nas parábolas ou como um rei ou como um proprietário de terras. Um senhor e pai proprietário de terras. Todo o trabalho, naqueles dias, começava sempre ao nascer do sol. Por cerca das 6 horas da manhã, o dia começava já a esquentar e ali o trabalho começava. Nos dias de Jesus, também era muito comum alguns trabalhadores, chamados de trabalhadores diurnos, né? Serem arrendatários e donos de pequenas porções de terra, de pequenas propriedades. Uma orientação interessante aqui, todas as vezes que você for começar um jejum, seja ele parcial ou seja ele total, você deve começar na viração do dia, ou na viração do dia, que é o final do dia. Então, o jejum deve se começar às 6 horas da tarde. Se você for fazê-lo parcial, você vai das 6 horas da tarde até o horário entre as 9 da manhã e ao meio-dia. Se você for fazer um jejum total, comece ele às 6 horas de um dia e vai até às 6 horas do outro dia. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que faz jejum parcial comendo das 6 às 11 da noite. Aí no outro dia de manhã ele quase morre porque porque ficou sem tomar um café às 7 horas com a barriga cheia da janta de ontem. Em processo digestivo para suportar até o meio-dia. Não faça isso aí é palhaçada. Jejum começa-se às 6 da tarde, você enfrenta a noite, você enfrenta a madrugada, você sacrifica a sua manhã e ao meio-dia. Qual a diferença? Sacrifício de louvor, sacrifício que produz mudança no mundo espiritual. Essas são as diferenças. Isso é a importância do tempo destacado na Bíblia para coisas como começar o trabalho, terminar o trabalho, são relevantes para Deus. Versículo 2. E ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a vinha. Esse dinheiro aqui do dia, o denário, era a média de salário de um dia de trabalho. Eu vou seguir pela parábola como um todo, até eu chegar no versículo 16 para você entender a chave dela. Nos dias de Jesus, o denário ele era uma moeda de prata, usada no Império Romano, e ele pagava o dia de trabalho de um trabalhador. Um denário, o valor de um denário nos dias de Jesus, hoje, se fôssemos avaliá-lo hoje, dia 25 de julho de 2023, ele teria o valor aproximado de 11 a 12 dólares o dia. Era o dia do trabalho nos dias de Jesus. Aproximadamente 55, 56 reais. Era esse o valor do denário. Era a moeda do dia do trabalho deles. Ok? Versículo 3. Vamos seguindo que Jesus está contando a parábola. Eu estou dando apenas algumas interpretações a partir da Bíblia, de forma geral para você. Versículo 3. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Olha só, nos dias de Jesus, a luz do sol, nessa estação aqui em particular, ela aparecia pouco antes das 6 horas da manhã. E é chamada de a hora terceira da luz do dia, quer dizer, pouco antes das 9 da manhã. Então, aquele que possuía terras, ele já estava de pé, ou para cuidar das suas terras, ou para contratar trabalhadores para ela. Mas os que não possuíam terras, ou estavam ociosos por não ter terra para si, ou eles se empenhavam em manter, grava isso, a esperança para um dia, aqui começa a chave, para um dia de trabalho esperando na praça do trabalhador. Esperando na praça do trabalho.
Ok? Vamos construindo isso para você entender onde a gente vai chegar. Versículo 4. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Esses trabalhadores, eles estavam esperando receber menos do que o salário total do dia. Porque eles estavam sendo convocados para o trabalho muito depois que os primeiros trabalhadores já haviam começado. Então, nós temos aqui um grande segredo. Olha só, é muito melhor você estar na Praça dos Trabalhadores com esperança de um dia de trabalho do que em casa sem a expectativa nenhuma. Eu me lembro que o meu avô dizia assim, Benhur, isso claro que é uma expressão muito mais fácil de ser entendida no Brasil, mas em qualquer lugar vale, você só ajusta o formato do pagamento. Mas o meu avô dizia assim, você pode passar a vida inteira sem ter uma carteira assinada, mas você não pode passar um dia sem trabalhar. Então é muito mais fácil você viver a expectativa da esperança na Praça do Trabalhador do que você desistir de lutar em casa. Vamos lá, versículo 5. Saindo outra vez, veja a movimentação desse homem, pai de família, em contratar trabalhadores para sua vinha. Lembre-se que é uma parábola, Deus está sendo retratado aqui. Versículo 5. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Buscou trabalhadores. Quer dizer, os trabalhadores que estão na praça, eles podem ser contratados a qualquer momento. Os que estão em casa vão perder essa oportunidade. Então, a movimentação do pai, né, dono da terra e dono da vinha, não para em busca de pessoas que na praça esperam. Estou destacando, esperança, esperar na praça. A hora sexta já é o período próximo do meio-dia. E a hora nona é um período intermediário ali, pouco antes das 3 da tarde. Então, o período por volta da hora sexta, hora nona, era o mais quente do dia. E os trabalhadores, eles costumavam procurar um lugar à sombra para descansar, se alimentar, né, dormir um pouco, recobrar as forças. Mas o trabalho da vinha não podia parar. E então, nesse horário em que a primeira turma buscava comer e descansar, o pai de família, dono da vinha, saía procurar novos trabalhadores para a vinha, né? Porque era urgente. E mesmo devido a essa urgência, né? E devido a essa urgência da colheita na vinha, havia-se uma necessidade de contínua contratação. Se você ler o versículo de número 12, ele vai dizer assim, ó, estes últimos trabalham 1 hora só, e tu os iguala a nós, que suportamos a fadiga do dia todo. Havia uma pressão pelo trabalho e uma necessidade de terminá-lo quanto antes. Os trabalhadores, eles encerrariam as atividades às 6 da tarde. E os recém-contratados, eles não tinham muita esperança de receber o dia todo do trabalho. Eles já consideravam menos favorecidos. E eles se consideravam receber muito menos em relação aos que trabalharam o dia todo. Preste atenção que vai chegar na chave da revelação que vai mudar tudo. Versículo 6. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele, versículo 7, nós estamos, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Veja que Jesus está contando esta parábola para os seus discípulos, e ele tem também na expectação, ou no auditório, né, privado, muitos fariseus, muitos legalistas que ouviam Jesus falar. Lembre-se, parábolas estão explicando, traduzindo princípios e verdades espirituais e eternas de uma forma acessível. Então, você
sempre tem que esperar uma sacada muito poderosa de Jesus. Você sempre tem que esperar isso. Então, olha só, versículos 6 e 7. Vou ler de novo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E o versículo 7, e eles dizem: porque ninguém nos assalariou, disse-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. De alguma forma aqui, esses trabalhadores, eles estavam sofrendo o mesmo sol forte. Eles estavam sofrendo a mesma tensão do dia e sofrendo com esperança, porque havia sobre eles uma carga de esperança. Sobre os trabalhadores, uma carga pelo trabalho, mas sobre os que estavam na praça, uma carga de esperança. Esses trabalhadores, eles foram contratados apenas para 1 hora de trabalho. Mas, doesn't matter, não importa. A colheita precisava ser realizada com rapidez antes do final do dia. O trabalho ainda não havia terminado. Esses versículos, eles estão traduzindo a urgência do trabalho. E a urgência era tal que mesmo trabalhando 1 hora só, eles ganhariam o mesmo que os primeiros trabalhadores. E é aqui que os fariseus, religiosos, legalistas, começam a pirar, a entrar em desespero, porque uma parábola de Jesus é ensinando uma verdade espiritual eterna. Versículo 8 diz assim, olha só. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Os últimos chegam por últimos, recebem primeiro, trabalham 1 hora e recebem iguais a todos os outros. Olha o versículo 9. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam 1 dinheiro cada um. Cara, eles estão entrando em desespero. A chave vai entrar aqui, para quem tem ouvidos, ouça. É isso aqui que você vai pregar no próximo culto agora. A lei judaica exigia que os trabalhadores eles fossem pagos no mesmo dia. Então, não podia encerrar o dia sem que fosse pago. Entendeu? Então, você que às vezes convida alguém aí para servir na sua casa com compromisso de que seja pago o seu dia, pague o seu dia. Os salários deles eram muitas vezes pouco mais do que o custo necessário para cada trabalhador viver o seu dia. Isso era lei. Deuteronômio capítulo 24. Se você quiser anotar, é aqui que está a referência. Deuteronômio, capítulo de número 24. Aí você encontra o versículo 14 e 15, que diz assim: não oprimirás o diarista, pobre e necessitado de seus irmãos, ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. Jesus era extremamente bíblico. Versículo 15. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre ele. Então, antes de escurecer, paga ele. Portanto, porquanto pobre é, e a sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Aqui vai se fazendo a distinção prática, mais uma vez, a partir deste novo legislador que é Jesus, sobre aonde a lei terminou e aonde a graça se estabeleceu. Gente, isso é muito profundo. Isso é uma escola de interpretação bíblica com muita responsabilidade. Então, preste atenção. Nós temos aqui um conflito de interesse, porque os últimos trabalhadores, eles recebem o mesmo tanto que os primeiros trabalhadores. E a chave da revelação vai vir aqui. Olha o versículo 10. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Não, ele vai ter que nos pagar mais? Não é possível. Não é possível, não é justo. Porque eles estavam observando o pagamento dos últimos. Mas, do mesmo modo, receberam
um dinheiro cada um. Nós também podemos aplicar isso aqui com relação aos legalistas, né? Que não se alegram com a graça de Deus concedida aos menos favorecidos nesse tempo. Porque aqui está sendo destrinchado a prática da graça de Deus e como Deus vê, como Deus enxerga, como Deus avalia, como Deus julga. O segredo vai aparecer aqui agora, ó. Versículo 11. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família. Lembre-se que Jesus está explicando uma verdade espiritual a respeito do caráter de Deus. Nos dias de Jesus, a pessoa que se queixasse de haver recebido o seu salário mínimo do dia, ele seria visto como alguém rude, como alguém ingrato. Então, no versículo 11, o legalista, ele tem por princípio ser um murmurador. Como que você identifica um legalista religioso na igreja? O seu nível de murmuração. O nível de murmuração. Existem muitos legalistas tentando se adequar a esse ambiente contemporâneo da igreja hoje, nessa onda de amor de Deus hoje. E ele diz, não, estamos juntos, vamos nessa que vai ficar bom, é tudo novo. Mas o espírito de murmuração dele não tem fim. Isso é religiosidade, isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. Isso é um legalista disfarçado de gracioso ou de generoso. Então aqui vem o segredo, versículo 12. Dizendo, estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Gente, 2 coisas importantes aqui, atenção, você é aluno do Aba Club, você precisa saber disso, e quem está chegando aqui nessa aula gratuita hoje, você está tendo a oportunidade de estudar com os nossos alunos, é a última semana gratuita, é hoje, então ouça isso. 2 coisas importantes que a gente precisa considerar aqui a título de revelação bíblica criativa nas palavras de Jesus. Primeiro, eles receberam pelo tempo que esperaram na praça. Eles estão sendo compensados não só pelo trabalho de 1 hora, mas pelo tempo em que esperaram na praça, em que suportaram o estresse da espera. Primeiro ponto, vou te dar mais. Por quê, gente? Porque a esperança e a perseverança contam para Deus. Contam para Deus. Deus sempre honrará as pessoas que, de alguma forma, foram impedidos, em função de N razões, de cumprir sua missão na vinha. Mesmo assim, não abandonaram a espera na praça. Tem alguém aí, gente? Você nunca perde por esperar em Deus. Nunca se perde por esperar em Deus. Muitos trabalhadores da primeira hora fazem o automático do acordo do salário, mas não por esperança. Segundo, eles estavam recebendo porque responderam o chamado. O valor pago não era o tempo de serviço. O valor era por responder o chamado e a urgência da colheita da vinha. Aqui está o segredo. Vocês estão aí, gente? Aqui está o ponto da revelação. Eles não estavam recebendo pelo tempo de trabalho. Eles estavam recebendo porque responderam ao chamado e trabalharam até o fim. Trabalharam até o fim. E muita gente da antiga, da turma primeira, reclama, como pode receber o mesmo que eu? Porque tem muita gente que respondeu em algum momento o seu chamado no início, mas não fez o que deveria ser feito e não estão perseverantes até o fim, porque perderam a esperança.
O salário não era pelo dia necessariamente de trabalho. O salário aqui que Jesus está trazendo como verdade espiritual era para responder à chamada e trabalhar até o fim. Simples assim. Ah, se eu fosse você, eu pregava isso aí, hein? Próximo culto que você tiver para pregar, próximo pequeno grupo, célula, o que você tiver, fala sobre esse texto. Muita gente se perdeu aqui, tem muito trabalhador da primeira hora perdido na sua recompensa, porque ele atendeu o chamado. Mas o que deveria ser feito, o seu intervalo de almoço espiritual e ministerial está muito longo. A Bíblia diz: o que perseverar até o fim. Não importa se você foi chamado às 6, às 9, ao meio-dia, às 3 ou às 5. Se você respondeu ao chamado, persevere até o fim. Até o fim. Esse é o segredo. Aqui está a grande sacada. Olha o versículo 13. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajudaste tu comigo um dinheiro? Tu não ajuntaste comigo um dinheiro? Quer dizer, aqueles que escolhem viver pela lei... Ai, cara, eu não sei se eu falo porque você está sentado. Eu vou ler o versículo 13 e vou jogar a bomba no seu colo. Olha o que Jesus está dizendo. Versículo 13. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Olha o versículo 14. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último igual a ti. Porque todos aqueles que escolhem viver pela lei serão julgados pela lei. Mas aquele que escolheu ter esperança e descansar na graça serão recompensados pela generosidade da graça de Deus. Ah, vocês estão de brincadeira. Não é possível. Meu Deus. Aqui está a descrição. Murmurou, reclamou, legalista, apontou dedo, questionou, pôs Deus em parede. Onde está tu, Senhor? Ah, ok. Não acertei contigo um valor? Trabalha por esse valor. O dia não terminou, mas aqueles que atenderam a chamada e não desistiram até o fim, provarão da generosidade, provarão do favor e da graça generosa de Deus. São palavras de Jesus, é uma parábola. Jesus está ensinando eles valores espirituais. E continua, versículo 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Cara, discussão sem fim do filho mais velho. Discussão sem fim aqui do filho mais velho. O filho mais velho viu o mais novo chegar, cheirando a comida de porco, lavagem de porco, e o pai troca a roupa, troca as sandálias, traz o anel de volta, e o filho mais velho aparece dizendo assim: você está ficando louco? Você vai vesti-lo com essas roupas novas? Porque o legalista religioso, o cumpridor de lei, ele acha que tem o direito de dizer a Deus a quem Deus deve honrar, a quem Deus deve abençoar, a quem Deus deve vestir. E aí, Jesus, na parábola, a resposta: você ou não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou porque é mau o teu olho é mau porque eu sou bom? Gente, você sabe por que algumas pessoas se tornam tão más e o coração muda tanto em relação ao que você vive em Deus? O coração maldoso é despertado e revelado quando o olho vê a bondade de Deus em você. Graça é uma recompensa dada segundo a vontade de Deus. E essa expressão, quando ele diz assim, olho mau, significa olho ganancioso, olho invejoso, né? Na linguagem daqueles dias, olho de inveja.
Cara, é difícil. Tem pessoas perto de você que quer ter o seu casamento. Tem pessoas perto de você que quer ter a sua vida, o seu ministério. Tem pessoas perto de você que quer ter os teus filhos. Tem pessoas perto de você que quer ter a tua vida. A tua vida. Sabe aquela máxima? Chorar com os que choram, mas sorrir com os que sorri. Chorar com os que choram é fácil. Ô, meu amigo, que prova, né? Mas olha, Deus vai te dar vitória. Aí Deus te dá a vitória. Não aparece ninguém para rir com você e dizer, Deus te deu a vitória. Não. Aí o Senhor diz assim, porventura, o teu olho tornou-se mau porque eu usei de bondade. Veja o que Jesus está traduzindo através dessa parábola. Os proprietários, quer dizer, segundo os proprietários aqui que haviam usado de justiça, né, com os que trabalharam o dia todo, quer dizer, aqueles que trabalham o dia todo evocando o cumprimento da lei, eles recebem a justiça, mas os que são alcançados pela graça recebem a generosidade da graça nos últimos dias. Até os dias de Jesus era muito comum se contar uma história, né, dentro do judaísmo, junto da comunidade israelita, que os israelitas mereceriam um pagamento muito maior por causa da sua paciência à lei. E os gentios, um pagamento menor, porque não foram tão diligentes assim em relação à lei. E mais uma vez aqui está clara a declaração da graça de Deus sobre o ponto determinante aqui. Anote isso. Esperança. Ninguém perde por ter esperança. Não importa se você está trabalhando há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, não importa se você está envelhecendo, fazendo o que você está fazendo. Se você perdeu a esperança no futuro, nele, você vai ser julgado pelo seu peso de lei, pelo que você achou que era negócio com ele. Gente, isso é muito forte. Tem alguém aí? Versículo 16. Termina essa primeira parte desse capítulo, que é a parte da parábola. Assim, os últimos ou os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros, os derradeiros ou os últimos. Porque aqui está a deixa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Onde é que está a tônica do texto? Qual é a medida da diferença entre chamado e escolhido? A esperança. A esperança que te move a fazer o que você faz. O que te move a fazer o que você faz em Deus? Negócio com Ele? Dinheiro? Orgulho? Ostentação? Vaidade ministerial? Necessidade de justificar credenciamento? É por causa do diploma? É por causa do quê? O que te sustenta? Esperança. E para que essa esperança ganhe um significado ainda mais com peso espiritual ainda mais relevante, Jesus explica essa esperança em uma outra linguagem a partir dos versículos 17 até o 34, que a gente vai entrar agora. Gente, eu não sei você, mas essa aula está num nível de maturidade e profundidade que o Abba Club merece ter, porque você está aí como aluno. Vamos continuar aqui. Estamos no versículo 17, ok? Versículo 17 de Mateus, capítulo 20. Versículo 17. Transicionando e ainda falando sobre esperança do futuro, aqui você não perde por esperar. Agora vem pelo menos 2 revelações poderosas para você pregar e ministrar esse final de semana. Versículo 17. Pastor, o que o senhor usa? Aqui, ó. Bíblia Sagrada. E para os alunos do clube, eu disponibilizo ainda os meus PDF de anotações, ok? Você pode baixar, fazer a apostila, levar para ministrar, o esboço está pronto, tá? Versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho começou a falar com eles. Jesus vai novamente profetizar, vai aqui predizer a sua morte e ressurreição. Então, preste atenção nesse assunto e veja por que Jesus reforça a ideia de esperança em relação à graça. Ok? Vamos lá. Versículo 18. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue
aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Ok? Versículo 19. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. O decreto aqui era um decreto gentílico, ok? E aqui vai algo extra para você poderoso. Você precisa pregar isso na próxima reunião de ceia. Você precisa pregar isso na próxima atividade evangelística que você estiver pregando, ou você precisa ensinar isso para a sua família, ok? Esse decreto aqui que Jesus se refere é um decreto do rei Dário. Então, ele aponta para essa ação, essa atividade gentílica aqui, sobre a crucificação. Então, eu preciso que você olhe comigo 2 textos importantes. Livro do Esdras. Pegue a sua Bíblia aí e vai lá no livro de Esdras, ok? Anote isso que você vai precisar. Eu tenho certeza que se você não anotar, você vai procurar depois e não vai achar. Livro de Esdras, capítulo de número 6, ok? Versículo de número 11. Vamos no versículo de número 9, ok? Esdras, capítulo de número 6, tá? Enquanto o versículo 9 diz assim, ó: e o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes, que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Versículo 10. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Isso aqui está sendo profeticamente retratado os dias do serviço do templo nos dias de Jesus. Como o templo funcionava, ok? Quando a gente passar pela purificação do templo na interpretação bíblica dentro da escola, eu vou explicar com mais detalhes. Porque o sacerdócio estava sendo manipulado por Roma. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, que era sogro e genro, Anás e Caifás, estava manipulado por interesse de Roma. O rito estava sendo mantido em função dos sacrifícios, inclusive havia um pagamento diário de sacrifícios em animais pela vida do governador, do rei, etc, 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 naqueles dias. Então, isso é um retrato, uma sombra da profecia daquele ambiente. Quando Jesus ele vai ao Templo de Jerusalém e exerce o processo da purificação, e os caras ficam malucos, porque eles precisavam de alguma coisa. A Bíblia diz que eles se ocuparam de testemunhas falsas para pegar a Jesus, mas não tinha do que falar. Então, disseram, é porque ele falou contra o templo. Então, a sentença de Jesus é porque ele disse, em 3 dias eu vou destruir e vou reedificar. Quer dizer, ele falava dele. Mas eles disseram, ele falou contra o templo de Deus. Isso aqui é um decreto do rei Dário lá atrás. Então, pega isso aqui, ó. Aí o versículo 11 diz, ó, também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará o madeiro da sua casa e levantado o pendurarão nele e da sua casa se fará por isso um monturo. Versículo 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderam a sua mão contra mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, rei Dário, baixei esse decreto com diligência e assim se faça. Esse era o decreto. Ninguém poderia falar contra o templo. Jesus falou. E quando vem a sentença, vem porque ele falou contra o templo. Quando Jesus está na cruz e os discípulos estão afugentados, mas ali está João, o discípulo a quem ele muito amou. E também está Maria, está Salomé, está Maria Madalena, ali está a mãe de Jesus. Quando Jesus transfere o cuidado para João, dizendo essa aí é a sua mãe e agora esse é o seu filho, a Bíblia diz que João a tomou e a levou para a sua casa e cuidou dela.
casa dele, casa que Maria já não tinha mais. Então, potencialmente, acredita-se que, com base em Esdras 6:11, a viga em que Jesus é crucificada foi arrancada do meio ou da viga central da sua própria casa. Sabe como que a gente aplica esse texto aqui? Você está de pé ou não? Está sentado? Você tem estrutura para ouvir? Você terá o cheiro da adoração da sua casa. Pronto, falei. Você terá o cheiro da adoração da sua casa. Você terá o cheiro do sacrifício da mesa de adoração da sua casa. Pastor, eu não sei o que fazer com a minha família na igreja, eu não sei o que fazer com a minha família nos princípios de Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Você terá o cheiro da adoração e do sacrifício da sua casa. Meu Deus do céu. Quando a gente chegar lá na purificação do templo, eu vou entrar profundo nisso aqui com você. Ok? Profundo nisso aqui com você. Jesus ele está citando exatamente isso, ele está mencionando sobre isso, ele está falando sobre o decreto do rei Dário que deveria se cumprir a partir dali. Só que nós estamos falando sobre esperança, estamos falando sobre graça e esperança. Cara, essa aula é muito preciosa, ela vale muito. Olha o versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o. Cara, se você perder isso aqui, essa aula, você não está entendendo. Vai me dando um desespero que eu lamento por aqueles que perdem uma coisa. Olha só, eles perdem um negócio desse. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz para ela, o que você quer? E ela responde, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Cara, eu amo essas coisas. Eu amo essa coisa da graça com base na esperança, do cara chegar na última hora e porque não perdeu a esperança, ele é compensado porque respondeu a chamada e trabalhou até o fim. Não importa se são 10 anos, não importa se é um dia. Então você que está em desespero aí, Deus não vai fazer na minha vida, porque o tempo de Deus está passando e eu estou perdido no propósito. Não importa se é 10 anos, não importa se é 1 ano. O que importa é responder a chamada e ir até o final. Olha para trás na sua vida. Volta 10 anos atrás na sua vida. Se Deus tivesse falado com você e te iniciado em um propósito 10 anos atrás, você estaria hoje como? Firme até o fim? Vou ser sincero. Você está preparado para ver algo? Esse mesmo desânimo que te abate por não ter vivido algo tão extraordinário de Deus segundo a sua medida até hoje, seria o mesmo desânimo que te roubaria a esperança, mesmo tendo estado inserido em algo segundo a sua medida relevante. Cara, ele é Deus. Ele sabe como faz. Então é isso que é impressionante. Os trabalhadores da última hora não estão recebendo simplesmente igual por igual, é porque eles responderam a chamada e foram até o fim. Aí vem essa mulher, cara. Tudo bem, tem seus pós e contras, porque ela tá num equívoco aqui. Quando ela fala, tem lugar, gente, essa posição de um no meio e cada um de lá, essa posição é Pai, Cristo e a igreja. Então ela não está entendendo. Cara, isso é uma revelação apocalíptica. Eu acabei de te jogar um negócio aqui que só os alunos do Abba Club têm acesso. Vou falar de novo. Ela está equivocada na sua perspectiva inicial, porque ela está dizendo, o Senhor no meio, os meus filhos do lado. Percebe? Só que isso lá na frente é apocalíptico. Por isso que Jesus diz, eles vão poder passar pelo que eu vou passar, porque lá na frente é o Pai, Cristo e a igreja. Porque ao que vencer dali que se assente comigo no trono com meu Pai, como eu venci e me assentei. Tem alguém aí, gente? Embora que nós estamos estudando hoje, estudando muito, é o capítulo 20. Então,
É interessante que o aviso que Jesus dá da sua morte, ai, cara, vai me dando um formigamento. Jesus está falando de morte, mas não anula a esperança que a mulher tem sobre o futuro. Ei! Ah, pelo amor de Deus! Aqui que está o segredo da graça. Jesus está dizendo, vou morrer, hein? E a mulher está dizendo, eu sei, mas tu vais ter um reino, e o teu reino vai ser de poder. E quem sabe tem lugar para os meus filhos lá. Cara, a palavra de morte que sai da boca de Jesus não anula a esperança de futuro daquela mulher. Não interrompeu a fé daquela mulher. Pois ela estava fixada na promessa da ressurreição de Jesus. Tem alguém aí, por favor? Ah, para de brincadeira. Olha o versículo 19. Vão escarnecer, vão açoitar, vão me crucificar. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Você está entendendo qual é a diferença? Jesus está explicando de uma forma prática o que é a compensação pela graça dos trabalhadores da última hora. Gente, oh, meu Deus do céu, ela está dizendo, eu acredito nisso, mesmo que ela não sabe explicar direito. Cara, eu amo essas coisas a respeito da graça. É por isso que tem muita gente trabalhando há mais tempo e porque perdeu a esperança, o seu foco de promessa, futuro e continuidade é frustrada. Eita! Por isso que Jesus está dizendo, e eu vou começar a pagar pelos últimos. Falei sobre isso na última aula. Alguns pastores recém-chegados entram em pânico. Poxa, eu gostaria muito que os meus primeiros líderes estivessem comigo. Não é uma regra. É bem provável que os teus primeiros líderes não te sigam. Não te sigam. Não terminem a jornada com você. Ô, Scooby, gostei dessa parada. Essa mulher inventou ousadia. Muito, muito... Não apagou. É o mesmo lance de Tomé. João capítulo 20, versículo 24 é o seguinte. É o mesmo lance de Tomé. Eu sou apaixonado por Tomé. Cara, pelo menos Tomé foi sincero. A Bíblia diz que Jesus se revela aos discípulos, Tomé não está. Aí os caras contam para Tomé, ele está vivo, a gente o viu, ele está vivo. Tomé foi sincero, ele falou assim, cara, desculpa, é muito para mim, eu não consigo assimilar. Mano, não tem problema você não conseguir crer em algumas coisas. O problema é você perder a esperança. É você perder a esperança. Tomé, ele esteve aqui, a gente viu as marcas nas mãos, a gente viu a ferida do lado, e Tomé é sincero, cara, é muito para mim, eu só quero ver. E então Jesus entrou, olhou para Tomé e disse, quer ver? Vê. Quer pôr a mão? Põe. E ele diz, meu Deus, Deus meu, Senhor meu. Aí Jesus diz, porque viste e creste? Isso significa, não tem problema duvidar, Tomé. Mas depois que você tiver a certeza, não duvide mais. Não duvide mais. Porque bem-aventurados que não viram, mas creram. Cara, é muito maluco. É, porque a gente fica apelidando as pessoas que têm uma fé mais fraca, é o crente Tomé. As mulheres quiseram tocar Jesus na ressurreição, e Jesus diz, não me toque, porque eu não for para o Pai. Mas a dúvida sincera de Tomé deu-lhe autorização de tocar. Deu a autorização de tocar em Jesus. Esse tipo de coisa, essa mulher ousada, sabe? Os caras estão olhando assim, vão te matar, vão te matar, vão te matar, meu Deus, vão te matar. E a mulher diz assim, ó, mas arruma um lugar no teu reino. Porque, com certeza, o que o Senhor está dizendo é vida, porque o Senhor vai ressuscitar. É o ladrão da cruz. Tu tens um reino e tem lugar para mim lá. Está aqui o pedido da mulher de Zebedeu. Você está entendendo agora isso, cara?
O pedido dela demonstra ousadia, demonstra fé na vida após a morte. Isso é maravilhoso. Porque a esperança, gente, atrai a graça e o favor de Deus. É sobre isso que Jesus está falando aqui no capítulo 20. Vamos lá? Versículo 21. Jesus diz: o que você quer? Dizem que estes meus filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Né? Ela está fazendo um pedido praticamente impossível a Jesus. E Jesus não lhe dá um não. Não. Mas ele responde dizendo que se eles podem sofrer como ele na cruz e ainda assim passar pela morte e experimentar a ressurreição, tal qual ele passaria, poderiam sonhar com aquele lugar. O que Jesus está dizendo, gente? Jesus está falando sobre o batismo que viria, Romanos 6, 1-8. Jesus, na verdade, não esperava que eles respondessem sim de imediato com o que seria o processo, mas isso seria o exemplo do batismo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1-8. Versículo 22 e 23. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Entenda o processo. Por que a única exigência para a mesa do Senhor é o batismo nas águas? Primeiro, declaração de fé, autenticidade, junto da sociedade, pacto assinalado, com ele, semelhante a ele, descemos as águas, saímos das águas, damos testemunho, morremos com ele ressurgimos. Tudo está aqui. Essa é a única exigência. Não bota nenhum outro tipo de exigência na cabeça de ninguém. A ceia não é produto de placa denominacional. A ceia do Senhor, a ceia é do Senhor, a mesa é do Senhor, a comida quem preparou foi Deus, para quem não merecia. Então ninguém tem o direito de tirar ninguém da mesa do Senhor. Nem você tem direito de tirar você da mesa do Senhor. Está tudo sendo construído aqui, preste atenção no texto. Mateus 20, 22 e 23. Você está no Interpretação Bíblica com o pastor Benhur. Olha aqui. Não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. Ele e a igreja. Pai, ele, Jesus e a igreja. O processo do batismo todo está aqui. Aqui está a conexão toda de Romanos 6, 1-8. Aqui fica claro a força do batismo nas águas, que é a única exigência para acesso da mesa. Jesus entende que eles certamente iriam passar pelo cálice, pelo batismo na sua morte, e que Tiago seria o primeiro a experimentá-lo lá na frente. Mas os lugares da direita e da esquerda estavam reservados para Cristo e a sua igreja, junto do Pai. E não poderia ser dado a Tiago e a João. Eles deveriam beber do cálice, processo do batismo. Quando você lê lá na frente, no livro do Apocalipse, você vê como Jesus amplifica esse significado. Apocalipse 3 e 21. É só anotar aí, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele cearei e ele comigo. Processo de morte, ressurreição e acesso à mesa. Esse é o processo do batismo. Então aqui nós temos mais uma vez o poder da ceia do Senhor. Versículo 24. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Né? Jesus ensina que os príncipes deste mundo, eles governam sobre as pessoas que os servem. Por isso eles são chamados de grandes governantes. Mas no reino de Deus não é assim.
Aí começa a palavra decisiva de Jesus nesse capítulo. Olha o versículo 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Ele aproveita para estabelecer a sua doutrina de governo, e isso é importantíssimo. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está mostrando a diferença entre o reino dos homens e o reino de Deus. No reino dos homens, os maiores governos ou os maiores governantes, né, os mais autoritários, governam sobre os menores. Jesus ele voltaria para a manifestação do seu reino, mas para que essa manifestação do seu reino fosse possível, ele deveria ser o menor nessa terra. E é por isso que Jesus serve a eles. E eles não entendem. O reino de Deus é um reino de serviço e de submissão e reconhecimento à autoridade do outro. Se perdeu quando isso desapareceu. Então, resumindo as palavras de Jesus, quem governa na terra serve no céu. E quem serve na terra governa no céu. Aqui que está a diferença. Esse é o segredo. Jesus ele vai tornando esse comentário dele prático sobre aquilo que ele está querendo colocar como serviço no reino de Deus, e o fato de Jesus servir na terra era uma forma de manter o seu poder e autoridade no reino de Deus. Essa é a intenção, é por isso que isso está acontecendo. E Jesus, as palavras de Jesus do versículo 25 até o versículo 28, tratam do servo sofredor de Isaías, no capítulo 53. Isaías, no capítulo 53. Se o mestre se tornou servo, quanto mais seus discípulos, é indiscutível. Se o mestre tornou-se servo, quanto mais os seus discípulos. Para algumas pessoas, o fato de você servir voluntariamente é como se você estivesse oferecendo gratuitamente uma espécie de serviço escravo, e há quem condene isso. Gente, Satanás tem roubado a mente de muitas pessoas. Cuidado. Você está indo lá como escravo mandado? Isso é mentalidade religiosa, de fariseu, de legalista murmurador, é mentalidade de Satanás. A Bíblia diz que Jesus se humilhou como homem, servindo a todos como um escravo de todos, porque ele sabia que era assim o valor de Deus, é assim que se quebra o orgulho do indivíduo. E tem pessoas que não servem, e tem pessoas que não gostam de ser servidos. O orgulho é dobrado. Dobrado. Versículo 29. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Assunto transicionado de novo. Toda a movimentação de Jesus vai envolver uma grande multidão que o acompanha. Coloque Jesus no que você faz e veja o que acontece. Coloque Jesus no que você faz e veja o que acontece. Quanto mais próximo das manifestações, Jesus, dos últimos dias, maior vai se tornando a multidão daqueles que vão se acercar à verdade. Fique tranquilo, você vai ver o que a igreja vai viver daqui para frente. E eis que dois cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Até os cegos sabiam que a chave do reino de Deus era o nome de Jesus, e que o nome de Jesus os conectaria às promessas do filho de Davi. Esse era o segredo. Chamar pelo filho de Davi indicava que eles reconheciam que Jesus era o Messias. Havia muitas outras formas de pedir esmola, havia muitas outras formas de pedir socorro naqueles dias, mas quando eles gritam dizendo: tem compaixão de nós,
Eles desejavam mais do que esmola, porque eles viam que Jesus carregava uma esperança para o futuro. E olha, cegos, está fechando o conteúdo sobre esperança na graça de Deus. O versículo 31 diz: e a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Observe que esses cegos, eles não enxergavam nada, mas eles sabiam muito bem clamar. Você pode não estar vendo tudo, você pode não estar enxergando tudo, mas você tem que saber pelo menos clamar. Por quê? Escreve aí. Você quer uma frase para você colocar no seu Instagram daqui a pouco? Escreve assim, ó. O clamor são freios nos pés de Jesus. Eles fazem Jesus parar para te ver. E embora que a jornada de Jesus até Jerusalém parecia uma jornada muito importante, porque era decisiva, o clamor faz com que Jesus pare. Jesus não se importa em interromper sua importante jornada para atender aqueles cegos que clamavam por esmolas, que na verdade era uma esmola baseada no clamor do filho de Davi. A esmola ia além do que um recurso momentâneo. Eles estavam dizendo: tu és o Messias e nós acreditamos no futuro que você carrega. Tudo tem a ver com a esperança. Do primeiro versículo até o último, agora eu estou encerrando. Versículo 32. E Jesus, parando, chamou e disse: o que queres que eu te faça? Quer dizer, o clamor, além de frear os pés de Jesus, né, que vai criando um incômodo, esse incômodo transborda para o mundo espiritual e praticamente obriga Jesus a dar a eles uma resposta e um destino. Jesus, mais uma vez, mostra que o reino de Deus é completamente diferente do reino dos homens. Completamente diferente do reino dos homens. Versículos 33 e 34. Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Versículo 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos. E logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Quando eles pedem para os olhos serem abertos, você traduz isso por nós queremos ser livres. E os olhos abertos, porque estão livres, eles se abrem para a vida. Automaticamente, olhos libertos, abertos para a vida, se tornarão seguidores de Jesus. Ok? Seguidores de Jesus. Homens salvos em Jericó, na condição de Raabe, na condição de Zaqueu, na condição de cegos, deixarão tudo para seguir a Jesus. Porque do que vale parte do reino só teremos parte do reino, mas seguir a Jesus, desfrutaremos de todo o reino, glorificado seja o nome do Senhor. Gente, acabamos de interpretar o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Gente, eu estou apaixonado por essa aula, eu não sei como é que está o seu coração aí, se você está feliz pelo que a gente está vivendo aqui hoje, mas eu fico encantado com alguns comentários, como eu vejo aqui. Pastor, minha mente deu um boom. Pastor, nunca tinha lido a Bíblia desse jeito. Pastor, jamais pensei que seria dessa forma. Essa é a intenção, porque os pastores que me formaram me ensinaram assim. Os pastores que me formaram, que me geraram, pegaram literalmente pela mão. É isso que me deixa feliz, né? Eu tive poucos pastores na minha vida, né? Primeiro pastor sobre mim, pastor Íris Goulart Seixas, da minha adolescência até a minha juventude, dos meus 7, 8 anos até os meus 25 anos, foi ele que me ensinou a paixão pelos livros, tá bom? Pelos livros. Gente, quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Se você não gosta de ler, com certeza você fala mal, você não sabe ouvir e a sua visão de mundo é limitada. Tá, vou te dar um extra aqui. Pastor, mas tem livros enormes, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ler? Esse azulzinho aqui em cima, ó, é o meu último lançamento, pela editora Estação da Fé. O link também está no BIOS. A essência do verdadeiro discipulado. Pastor, como é que eu leio? A leitura é um exercício da mente.
É igual ir para a academia. Você não vai para a academia? O resultado é na hora? Não é. São dias, não são? A leitura é o exercício da mente. Ela faz com que a sua mente consiga, tenha a habilidade de construção de raciocínio. Quanto mais você lê, é incrível. A sua personalidade, o seu propósito, o seu dom, a sua promessa de existência é incrível. A nossa cabeça absorve tudo aquilo que você realmente precisa, segundo aquilo que é a sua personalidade, seu propósito. É impressionante. Você só tem que ler e deixa a mente fazer o resto. Isso aqui que Deus criou é maravilhoso. Lá na frente, quando você começar a falar, você vai ver quão brilhante é a sua capacidade de construir raciocínio. Você tem que ler. Pastor Iris me ensinou a ler. Pastor Israel Sodré me ensinou resiliência e rusticidade no ambiente do ministério e do pastorado. E agora eu desfruto da companhia do pastor José Carlos Goulart, onde ele me ensina amor, onde ele me ensina misericórdia, onde ele me ensina compaixão, onde ele me ensina mansidão, onde ele me ensina perseverança, paciência, habilidade em reconstrução em meio ao caos. Tudo isso eu tenho aprendido com o pastor José Carlos Goulart hoje, que é o nosso pastor de honra na Aba Church Marlborough, a quem eu sirvo ao lado dele como sênior pastor ali da igreja. Então, 3 pastores na minha vida. 3 pastores. Os 2 primeiros já descansam no Senhor e hoje eu luto com o pastor José Carlos e a gente batalha junto pela Aba Church Marlborough aqui. Ok? Bom, se tem alguém aqui na classe do Zoom que deseja fazer alguma pergunta, você pode erguer a mãozinha aí, assinalar, caso você deseje perguntar alguma coisa. Geralmente o pessoal diz assim, pastor, não tem nem como perguntar porque eu estou processando as informações. Tranquilo, esse é o caminho. Vai lá, vamos que vamos. Maravilha, gente do Instagram, não perca a oportunidade, te vejo lá no clube. Priscila, tá aí? Só um Então, sim, adendo? pastor. Tudo em paz, gente? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Alguma Para novidade quem para os nossos quiser, alunos aí? para quem quiser fazer alguma pergunta, é só clicar no meio da tela que vai aparecer os botõezinhos do Zoom. Aí tem chat, compartilhar a tela, relações e levantar a mão. É só levantar a mão que a gente abre o microfone. A Ou ideia é pode não deixar. levantar a mão assim também, né, Ted? A gente está vendo É, aqui todo mundo, levanta a mãozinha que a gente ajuda. a ideia também não é deixar aquela dúvida absurda, né? Tem gente que. A ideia lá, o Davi Teles está levantando a mão lá. Pastor, eu fiz Pode falar, Davi. o estudo foi muito bom, a paz do Senhor a todos vocês, aos que estão na sala aí. Pode ser Eu sou outro. aqui de Cuiabá, Mato Grosso, e eu gostei muito do estudo do senhor. Eu até me inscrevi no Hotmart, lá das aulas do senhor, e Legal. eu queria saber o seguinte, eu quero um estudo sobre Filemon, desculpa, o senhor tem essa aula ou não? Ela ainda não está gravada, porque assim que a gente terminar o Evangelho de Mateus, eu vou entrar em epístolas pequenas. Tito, Tiago, Filemon. Então, ela vai entrar também. Se é uma necessidade que você tem, eu posso até checar com o grupo todo da classe. Outro Se é, sim. se é uma necessidade imediata de todos, eu posso dar um foco nela também. Porque a ideia é estudarmos todos os livros do Novo Testamento a princípio. Outro sim, pastor. Eu estou num estudo dela. Se possível fosse, não, tudo bem, eu entendo. Nem que eu compre esse material do senhor sobre essa carta de Filemon, se há possibilidade disso. Não tem problema, eu posso te ajudar. Você quer toda ela? Toda ela. Eu estou falando com alguém no WhatsApp, o DDD 62, eu não sei quem é, que me ajudou a comprar o curso do senhor. Sim, é o nosso time, é o nosso suporte. Tá bom. Eu vou deixar isso observado sobre a sua solicitação, porque a ideia é nos esmerar a atender a necessidade. Claro que dependendo, o Filemão é um livro fácil para eu te passar. É difícil você me pedir Coríntios de uma vez. Então, tá sendo construído. Mas a sua necessidade é importante e eu vou deixar observado com carinho aqui. Tudo bem. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Valeu, Davi. Obrigado pela dica e vamos focar em Filemão.
Legal, gente? Bom demais? Muito bem. 9 horas e 22 minutos aqui a partir dos Estados Unidos, 10 horas e 22 aí no Brasil. Lembrando o pessoal do Instagram que essa aula fica disponível por 24 horas no Instagram, depois ela sai, mas ela estará disponível para ser revista quantas vezes forem necessárias para dentro do clube, para todos os nossos alunos. Inclusive, eu sempre forneço um material de apoio em PDF para você entender como é que eu construo o raciocínio. Você pode baixar, isso pode gerar uma apostila. Esses dias eu recebi uma mensagem: pastor, termina logo Mateus, que eu estou escrevendo um livro a partir disso. Falei, irmão, faz o que você quiser, escreve, comenta, registra, dá lugar, tá tudo bem, eu estou servindo a sua vida e compartilhe, tá tudo certo, não tem problema, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Obrigado por a gente estar junto aqui no clube, e foi muito bom viver esse capítulo 20 de Mateus. Tá bom, gente? Nos vemos, alunos, especialmente, claro, na próxima semana, terça-feira, fechado, só com os alunos, capítulo 21, vamos Mateus até o final. Muita gente pedindo, pastor, entra logo no 24, vamos entrar no 24, se bem que eu comento muito sobre ele lá no livro do Apocalipse, que já está no clube também, tá bom? Pri, tudo bem? Beleza, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, obrigado por esse tempo juntos, e nos vemos na próxima semana, nos vemos em alguma aula do Aba Club. Deus abençoe, um abraço para vocês, fiquem bem. E essa foi mais uma aula do Aba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.